Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste dia 13 de janeiro, sexta-feira. Connosco estão José Faustino e Silvério Cunha para mais um programa em que analisamos os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias, concretamente desta semana. Vamos começar o programa de hoje por falar do Conselho de Ministros que aprovou a criação de um mecanismo de escrutínio às personalidades nomeadas pelo Primeiro-Ministro para cargos governativos. Esta decisão surge depois de todas as polémicas e demissões de diversos membros do governo que foram nomeados e que acabaram por sair pouco tempo depois. É um mecanismo de escrutínio que consiste num inquérito de 36 perguntas e de uma declaração de compromisso de honra. Silvério Cunha, muito boa tarde, bem-vindo. É este um caminho para solucionar confusões como as que vivemos nos últimos dias? Ora, muito boa tarde. Bem, eu não sei se é um caminho, pelos resultados, pelos frutos, os conhecereis, não é? Mas a verdade é esta, é um bocado tudo disparatado porque indicia, a meu ver, uma questão mais funda e mais complicada, digamos assim. Isto é o resultado, no fundo, de vivemos numa época em que os partidos, sobretudo os grandes partidos, claro, que são aqueles que estão nos governos, não têm capacidade para, digamos assim, ter aquilo que eu chamaria enfim, a palavra usa-se em termos sociais, usa-se de forma negativa, mas eu diria, dentro dos partidos, e todos os grandes partidos europeus têm, enfim, um conjunto de políticos que são, pela sua militância uns, pela sua formação outros, etc., são pessoas que podem ser chamadas para desempenhar lugares políticos de importância. Portanto, eu dou importância a isso porque acho que eles, de facto, interessa que haja políticos na política. Agora, o que sucede é que tem que haver cultura política, isto é, os partidos têm cultura política, têm que ter uma cultura política qualquer. E acontece que, naturalmente, são emanações da sociedade, e nós hoje vivemos numa sociedade que é uma sociedade muito complexa, porque é muito fragmentária, e é uma sociedade que, na verdade, dá mais valor ao ter do que ao ser. E acontece que, quando nós estamos a falar destas questões que se relacionam com estas 34 ou 36 perguntas, evidentemente que nós apelamos a quê? À moral, à ética política, não é? E, portanto, apelamos a valores e, claro, apelamos ao ser. E as pessoas já acham normal que não se apela a isso. Claro que, como já aliás foi dito aqui muitas vezes, até o José Faustino também já falou nisso, nós temos no nosso país um excesso de regulamentações sobre as incompatibilidades. E vou dizer porquê, não é porque eu seja adepto digamos assim, de um sistema de favores, nada disso. Mas vamos cá ver, nós somos um país pequeno e, por exemplo, eu acho normal que uma pessoa que sempre esteve num sistema, digamos, de profissional, desempenhe papéis políticos e depois se volta para a vida privada, não é de esperar que ela vá, digamos assim, para um outro setor onde ela não sabe nada. Ela tem que voltar para o seu setor de origem. E o seu setor de origem pode ter incompatibilidades, porquê? Porque nós somos um país pequeno onde realmente há, digamos assim, até a nível de empresas ou até a nível de grupos empresariais, não há muita escolha. Portanto, acontece que há pessoas que inevitavelmente teriam que, se querem voltar para a sua vida profissional anterior, encontram logo uma incompatibilidade. Portanto, há aqui problemas que também têm a ver com a dimensão do país e até a dimensão da nossa economia, que é uma economia pequena. Agora, a questão, portanto, posta, tirando esse lado da questão, põe-se o problema em termos, digamos, ético-políticos, digamos assim. O que é que a mim me escandaliza? É que haja pessoas que se prontificam a desempenhar cargos políticos sabendo, claro, podem não saber, pode haver casos em que a pessoa não sabe, sabendo que há uma qualquer irregularidade que, de facto, lhes bate à porta. E como dizia o José Faustino na passada semana, uma declaração por palavra de honra deveria chegar, como se faz, aliás, diga-se de passagem, em muitos concursos que nós temos até na administração pública, em que a pessoa, por exemplo, eu dou um exemplo concreto, há concursos em que a pessoa está obrigada a apresentar, digamos, 10 comprovativos, dos quais 4 são obrigatoriamente apresentados logo no início do concurso, e os outros 6 a pessoa faz uma declaração de palavra de honra pela qual cumpre todos os requisitos e depois entregará posteriormente. Claro que, evidentemente, que se não entregar posteriormente, ou se for em mentira, essa pessoa, claro que será punida, inclusivamente no lugar em que está, a começar pela sua demissão, e pode haver, enfim, questões criminais, mas já nem falo disso. Portanto, isso deveria bastar. O problema que se põe é que nós estamos a falar não propriamente de funcionários, digamos, públicos, estamos a falar de políticos que desempenham cargos políticos de direção, de alta direção, que são os ministros e os secretários de Estado. Portanto, o grande problema é esse.
Claro que é evidente que num caso destes, portanto, um partido tem que saber quem recruta, onde vai buscar a pessoa. E a pessoa tem que ter cultura política, cultura cívica, para dizer ao seu partido, ou ao partido que aceita, porque a pessoa até pode não ser do partido que a convida, mas digamos assim, ao aceitar, essa pessoa torna-se, digamos, colaboradora para executar uma determinada política, ou para ajudar a executar, e acontece que a pessoa tem que, portanto, dizer ao partido claramente: eu tenho aqui um problema que me vai permitir ou não vai permitir executar essa política. Ora bem, é isto que é tão simples que realmente deixou, parece que, ter importância, e portanto as pessoas dizem, aceitam, ou aceitam por razões que parece que são contraditórias com aquilo que está a passar-se na vida delas. Portanto, em suma, é um bocado disparatado todo este questionário. Dá a impressão que é um exercício quase enfim, um questionário de 34 palavras, ou 36. Perdão, eu agora espirrei, mas peço desculpa. Mas acontece que é um bocado ridículo que haja um questionário de 34 perguntas, porque, em teoria, o próprio Primeiro-Ministro e a sua, digamos, entourage deveriam saber com quem estão a falar. Hum. Portanto, essa é uma questão que, para mim, portanto, eu acho que é uma tentativa também é verdade uma coisa que quero terminar com isto. Também é verdade que hoje nós temos na vida social uma espécie de moralização da vida política, que eu disse isso já aqui na semana passada, mas quero repetir esse ponto. Moralização da vida política, que, atenção, é um bocado falsa. Ou seja, uma coisa é ética, outra coisa é moral. E acontece que a pessoa tenha uma ética política que nas grandes questões se ponha, digamos, seja fundamental, tudo bem. Agora, quando nós começamos a moralizar, acontece nessa altura que qualquer dia, com estas culturas de cancelamento e outras novidades, uma pessoa ainda é culpada por ter fumado e nunca ter dito que fumou. Quer dizer, quando se começa a moralizar, entra-se naquilo que é os costumes, uma certa concepção muito próxima, e acontece que a sociedade, é curioso, tem uma reação curiosa, porque é assim, a sociedade, no fundo, tem os defeitos que os políticos têm, os defeitos que a sociedade tem. E acontece que nós não podemos querer políticos puros numa sociedade impura. Essa é que é a questão. E Portanto, o agora desafio aqui aqui há a está questão nesse anterior. equilíbrio entre moral e ética. Pois, É há esse que, desafio. portanto, fazer uma Sim. diferença. E agora, o que eu acho, em suma e concluindo, acho que 34 perguntas é excessivo, porque acho que é um questionário até um bocado infantil, digamos assim. Quer dizer, isto só mostra que as pessoas querem saber, quase, têm que descrever a sua vida toda. É infantil, em primeiro lugar, e em segundo lugar devia simplificar, e em terceiro lugar devia haver uma coisa que não há, e que é o grande sintoma, e com isto concluo, é que há desconfiança da sociedade hoje em dia relativamente aos titulares que estão à frente de instituições, e essa desconfiança faz com que haja também aquilo que eu chamo, não direi uma caça às bruxas, mas aquilo que eu chamo uma à partida, à partida as pessoas são culpadas de se mostrar que são inocentes, no fundo é um bocado isso. Agora desconfia-se primeiro e depois prova-se que está inocente em segundo lugar. Ora, Vamos, isto é excessivo, e acho que o questionário é para sossegar, digamos, a opinião pública em geral, mas na verdade nós devíamos ser lúcidos, porque a cidadania não precisava desse questionário. Agora, vamos também é saber. verdade uma coisa: estamos numa sociedade em que a cidadania está baixa, está fraca Vamos, e está baixa. ouçamos o José Faustino sobre este tema. Será este um caminho, este inquérito e também a tal declaração de compromisso de honra, um caminho que permite reduzir estes problemas de nomeação de pessoas para os cargos de governo? José Faustino, boa tarde. Já vamos ouvir o José Faustino nesta emissão. Estamos ainda. Está Agora aqui sim, sempre, agora sim. já tenho. Não, o caminho para resolver o problema, para resolver o problema do regime, eu penso que tem que ser um problema mais radical. Tem que haver um reforço das consultas de psiquiatria e ir tudo para a psiquiatria, está tudo maluco. Está tudo completamente doido. E eu já sabia que isto ia acontecer, quer dizer, isto não é de agora. E eu só vos digo isto, né? Segundo esse famoso código anticristo, que é o Código de Contratação Pública, eu, se fornecer uma caixa de pregos ao Dr. Silvério, ao professor Silvério Cunha, enquanto da universidade, e eu, enquanto diretor da rádio, tenho que fazer uma declaração de dívida à Segurança Social, às finanças, um Não, não, registro. José Faustino, desculpe, e tem que se inscrever numa plataforma primeiro. Certo, exatamente, tem que se pagar ao minuto e que se acaba o telefonema porque não tem pontos. E tem que fazer um registro criminal meu e dos outros meus colegas e um registro criminal da empresa.
Felizmente, ninguém tem que apresentar um certificado psiquiátrico, que devia ser o tipo que fez a lei, o doutor Costa e toda a gente. Estão completamente malucos. Ou seja, fizeram dos portugueses suspeitos de bandidos até prova em contrário. Qualquer português está sob suspeita até prova em contrário. Tem que provar a sua inocência para não ser considerado um criminoso. Vai saber. E embora haja a presunção da inocência, eu nunca me canso desta questão, e parece que a cumprir prisão só o Vara é que cumpre prisão, portanto não há ninguém condenado, até prova em contrário, os criminosos ou putativos criminosos estão do outro lado, estão do lado de quem faz as leis, quem as quer aplicar e não do cidadão. Eu vejo aqui na minha rua a rapaziada a beber ali no Café Umas Minas, tudo na maior, parece ser boa gente. Bom, vejo os ministros, os que estão pedidos em buscambilhas, suspeitos de problemas, pedidos sistematicamente. Agora fazem um inquérito, parece uma coisa de criança. Eu não sei se o inquérito consta lá a desparasitação dos animais domésticos, nomeadamente cães e outros. A saúde animal é muito importante, principalmente para o PAN. Portanto, devia fazer parte, porque é perigoso se um putativo ministro da República tem um cão com carraças. Ora, vê-se que isso é uma coisa complicadíssima para o país e para o futuro, quiçá, da Europa e da paz mundial. Portanto, o problema está nestes pés. Portanto, eu acho, só um colégio forte de psiquiatria ao serviço desta rapaziada é que os consegue tratar. Eu ainda tentei, na semana passada, como o Sr. Silvério Cunha teve a amabilidade de citar, tentei ter algum bom senso, ver se resolvíamos isto, podia ser como eu disse, com uma declaração de honra, mesmo daquelas que depois não tivesse outra prova qualquer. Claro que tinha honra, que estou bem comigo e com os outros, pronto, uma coisa qualquer que se arranjasse. Mas não, o ridículo foi este ponto, dos inquéritos e desta coisa. Isto não tem qualificação possível. E o pior disto é que ainda ontem ouvimos uma entrevista do líder da oposição, que está completamente arrumado, como eu aqui tinha dito no programa passado. Mais vale o PSD começar a mudar de coisa. Que fez uma data de críticas a todo esse sistema e ridicularizou, de facto, esta coisa dos inquéritos e desta coisa toda, mas acabou por dizer que um dia mais tarde, se fosse primeiro-ministro, não se oporia a que usasse o mesmo modelo de coisa. Lá está. Precisa também de consulta de psiquiatria, alegadamente, que é para não acontecer nada, porque no país de malucos, a gente, quando diz que está tudo maluco, pode ser acusado de qualquer coisa, não é? Tem que apresentar certidões ou qualquer outra coisa. Portanto, isto não tem outro tipo de comentário. Eu não sei para onde é que se pega numa coisa destas. Isto não é possível, vamos lá ver, não é possível, com pessoas mentalmente sãs, que pensem normalmente, não é possível pensar corretamente coisa nenhuma. Quer dizer, uma pessoa que tem problemas, certos ou errados, com a justiça, que tem determinado tipo de problemas, no pé em que a coisa está, nas exigências que fazem aos cidadãos, é impensável, a menos que haja aqui um problema psiquiátrico, sinceramente, que aceite um cargo para secretário de Estado ou para ministro, porque a seguir há logo problemas, há logo chatices, não é? E já agora deixa-me só dizer uma outra coisa que eu acho curiosíssima. Aquela secretária de Estado que foi administradora da TAP, que recebeu 500 mil, mentira, não recebeu 500 mil, só recebeu metade, porque metade está nas finanças. Foi o ministro, que não sabia, mas recebeu. Atenção, a senhora só recebeu metade. Eu estou cá para ver, se ela tiver que devolver o dinheiro, se o doutor Medina desenrola o resto. É que 250 mil está no fisco, está lá no cofre gigante do doutor Costa. Atenção a isso. Portanto, o Estado também recebe destas coisas. Portanto, foi uma indenização milionária para a senhora e para o Estado. Atenção a esse problema, a esse pormenor, porque a gente às vezes esquece. Sim. Ficamos
Então, Temos perdido. daqui não sai solução com esta medida Não, que foi apresentada. não pode ser isso a solução Sim, uma razão sim. muito simples, ó Matias. Por uma razão simples, porque um governo da República quer-se um governo com os melhores, com as pessoas mais interessadas na coisa pública, na gestão pública e altamente competentes. Ora, isso nem existe. Portanto, neste momento, para o governo, quem é que vai? É a equipa do Dr. Costa, do PS e do Dr. Costa, que fizeram a carreira na política, no partido, e depois foram para chefes de gabinete, adjuntos, tal, e vão subindo como nós sabemos. Portanto, isto está tudo dito. Deste Agora, caso, coitados, até não é legítimo fazerem umas negociatazitas, arranjarem bons empregos, sacarem umas indenizações, enfim, fazerem pela vida, não é? Coitados, pá. É natural, quer dizer, portanto, isto está entregue na mão desta bicharada, como eu ando a dizer. E quem não perceber isto não percebe nada. vamos a Eu um esta outro caso. semana vi um programa aí na televisão com alguns especialistas na matéria. Aquilo é da gente pregar um tiro na cabeça porque o país há 20 anos que anda a fazer erros, não tem futuro nos próximos 50 anos, senhores. Não tem um plano ferroviário, não tem um plano Sim, estratégico de energia, não tem nada. Nós estamos a zero, é um país sem destino, sem projetos, sem nada. Zero. partimos então para outro caso, para outra notícia. Deixa-me só acabar. Ontem, na entrevista que se fez numa televisão, o jornalista e o entrevistado, aquelas almas, perderam mais de metade do tempo da entrevista a discutir estes casos e casinhos na área da psiquiatria. Quer dizer, e se lá está nenhum psiquiatra? Partimos para. Sim. O povo assim não percebe a doidice em que estamos metidos. Partimos para um outro caso também que junta a justiça e a política. O presidente da Câmara de Espinho foi detido na sequência de uma operação da Polícia Judiciária que tem como alvo o Departamento de Obras da Autarquia. É um caso que também envolve um dos vice-presidentes do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Pinto Moreira, que foi presidente de Câmara desta autarquia entre 2009 e 2021. Silvério Cunha, este é mais um caso desta feita ligado a projetos imobiliários e ao seu respectivo licenciamento. Estas operações não vão terminar tão cedo? Não, é que de facto, eu não sei se vão terminar ou não, mas a verdade é que, digamos assim, isto é o que eu estava, eu há bocado estava a ver o José Faustino e de facto há aqui uma questão que realmente mostra a extensão do problema, quando ele até falou agora de não haver um plano, não haver nada. Nós, no nosso país, eu continuo a chamar a atenção para um ponto que me parece importante. Eu quando era bastante jovem, por acaso li um livro que se encontra hoje nos alfarrabistas, que eu acho que não está publicado, não foi republicado de novo, do célebre historiador e muito sério, um homem reconhecido mundialmente, que foi Vitorino Magalhães Godinho, em que ele escreveu um livro sobre a estrutura da antiga sociedade portuguesa. E então ele termina dizendo três coisas importantes, dizendo que Portugal tinha três grandes problemas, e isto foi já nos anos 60 que ele escreveu, e os problemas históricos, bem entendido, que foi uma revolução industrial falhada no século XIX, foi uma não realizada cultura e sociedade civil burguesa, como fizeram a França, a Alemanha, a Inglaterra, etc., e uma cultura sem eficácia social. E o que é que acontece? Nós sempre tivemos isso. Somos um país que falhou, excetuando talvez com o Fontes Pereira de Melo, que, enfim, lá como se fez a primeira estrada Lisboa-Porto e o comboio e essas coisas assim, essas tentativas, que no entanto não foram completadas, nunca suscitaram grande interesse aos poderes. E acontece que, por isso é que Portugal tem um atraso estrutural muito grande, que naturalmente a entrada na União Europeia permitiu, evidentemente, dar um salto importante, mas a verdade é esta, é que também se criou uma sociedade onde as pessoas, digamos, estavam habituadas a coisas que eram jeitos, que era, digamos, safar-se um bocado, o tal o desenrascar-se que se fala muito, do que os portugueses são capazes. Nós somos um povo de improvisação, nunca houve pactos de regime sobre coisas importantes que eu continuo aqui a dizer que são fundamentais. Nós devíamos ter um pacto de regime há 15 anos para atingir X do PIB, bater X na dívida. Devíamos ter um pacto de regime desse tipo, quer dizer, os partidos não se entendem, não são capazes de fazer isso. E depois há um aspecto que é muito importante, é que os partidos do arco da governação, nomeadamente o PS e o PSD, ou o PSD e o PS, conforme queiramos, são partidos que depois apanharam aquilo que nós, em política comparada, vemos que aconteceu um pouco por toda a Europa. É que no tempo em que os partidos tinham grandes princípios e tinham uma cultura política muito forte,
Até podia haver pactos de regimes, havia mais até dureza muitas vezes na luta ideológica, mas no sentido de dureza, digamos, a sério. Havia projetos bem desenhados, alternativos, mas não havia pelo menos uma coisa: as pessoas tinham princípios. E acontece que hoje em dia criámos partidos moles, partidos que são muito porosos, partidos com uma cultura política muito baixa, e acontece que naturalmente as pessoas estão aqui a viver a sua vida. E o que é que sucede? Tal como na sociedade, cada um faz o que pode, eles transportam isto para a sua vida, digamos assim, para a sua vida pública. Portanto, eles no fundo privatizam a sua vida pública de uma certa forma, quer dizer, privatizam no sentido de individualizam a sua vida pública. Ora, isto era uma coisa que não passava na cabeça de ninguém, por exemplo, há 80 anos ou há 100 anos. Eu dou um exemplo que eu queria, não posso deixar de dar, porque é caricato e é bom que os ouvintes que não conhecem isto, que é da história, saibam. Quando a República, vou pôr de parte a monarquia, e até devo dizer uma coisa, sempre tive muita consideração histórica pelo rei Dom Carlos e pelo rei Dom Manuel II, que aliás teria sido um excelente rei se tivesse reinado. Mas acontece que, é só para dizer o seguinte, quando a República foi instaurada, o nosso primeiro Presidente da República, o Dr. Manuel da Riaga, um advogado açoriano, eh, era Presidente da República e tinha direito a um carro como motorista, mas tinha que pagar uma renda do Palácio de Belém para poder lá estar. Pagava do seu bolso uma renda, que é uma coisa espantosa. Portanto, o Palácio de Belém ainda tinha que pagar uma renda, o Presidente da República. Ponto 1. Ponto 2. Os ministros da República não tinham carro, não tinham motorista, não tinham nada. Tinham um passe para andar de elétrico em Lisboa gratuitamente. Iam para o Ministério, saíam de casa, iam para o Ministério de carro elétrico. Claro que isto é hoje impensável, por muitas razões, inclusivamente de segurança. Mas havia aquela ideia, claro, era a República, a nossa primeira República, a opor-se um bocado às charretes de cavalos e aos criados de libré da monarquia. Era um excesso, devo dizer, isto não se admite, mas devo dizer até outra coisa, quando o presidente Manuel Teixeira Gomes, que era multimilionário, foi eleito presidente, o escritor, Algarvio, foi eleito presidente, ele era multimilionário. Sabem que ele encontrou no Palácio de Belém não havia louças finas, o país não podia oferecer um banquete de Estado a nenhum dignitário estrangeiro. E então ele pagou do bolso dele, não só a contratação de não sei quantos empregados a tempo permanente no Palácio de Belém, como mandou comprar vários serviços de cristal e de louças boas para que houvesse, o Estado português tivesse capacidade internacional de se poder relacionar, porque isto mostra até como Portugal era um país assim meio isolado. E sabem que na altura ele foi muito criticado, com uma inveja danada. Porquê? Porque ele era multimilionário e as pessoas atestavam que ele tivesse dinheiro e então andava a pôr dinheiro dele para apoiar o Estado português. Ele subsidiava o Estado, que é uma coisa curiosa. Bem, isto para explicar o quê? Para explicar que nós, enquanto tivemos, os partidos tinham princípios às vezes rígidos demais, mas agora acontece que estamos ao contrário, temos partidos moles demais. E, portanto, acontece que essa cultura política que os partidos tinham, derivada da sua ideologia, com todas as diferenças, incapacitam hoje em dia. Há um paradoxo interessante, é que esses casos que o Matias agora referiu, estes casos que estão a acontecer, são casos que mostram que as pessoas não têm cultura política nenhuma. Primeiro ponto. Segundo ponto, não se importam com nada. Terceiro ponto, os partidos já nem sequer querem saber do assunto, por isso é que agora aparecem as 34 perguntas do questionário, à última da hora, não é? E como se resolvesse o problema. E em terceiro lugar, é uma questão também de mentalidade, e acontece que nós devíamos ter outra mentalidade. E a incapacidade, o José Faustino falava há bocado da incapacidade de haver uma política de fundo, e o curioso é que temos partidos moles, mas de costas voltadas sobretudo uns para os outros, sobretudo o PS e o PSD, que são os partidos que podem fazer funcionar o país neste momento e que podiam fazer qualquer coisa a esse nível. E acho que devia haver um pacto de regime sobre questões centrais, saúde, Uhum. educação, ferrovia, essas coisas assim. E, portanto, não Exato. havendo, claro que isto não é possível nada. E, portanto, o que é que vai acontecer? É Deus Deus por cada um por si e Deus por Uhum. todos. E o que sucede é que as pessoas, com este tipo de mentalidade que existe, com esta falta de cultura política que existe, cultura política no sentido não é partidário, é no sentido amplo do termo, serviço público, etc., não tendo, não vão aceitar nada, não querem nada, e quem vai são pessoas que estão dispostas também depois a não ligar, sei lá, a coisas que estão a acontecer nas barbas de toda a gente e que no fundo uma data de gente já conhece e eles acham que está tudo normal. Portanto, eu acho que Muito isto bem. arriscamos a continuar com casos destes, a não ser que passe a haver um controle férreo, que também vai ter efeitos perversos. Uhum. O controle Vamos, férreo também tem efeitos perversos. ora, Portanto,
Eu acho que essa solução não é uma solução, digamos, que vai resolver o problema, mas a Mas verdade é esta, todos os 2 partidos do arco da governabilidade, todos aqueles partidos que estiveram no governo, terão sempre, devido a esta crise geral, mas atenção, não é só cá em Portugal, está a acontecer isto um pouco acontece em todo noutros lado, locais. e portanto vão ter problemas. José Faustino, este caso que envolve o presidente da Câmara de Espinho, também foram detidos um funcionário da autarquia e 3 empresários. Há a investigação a Joaquim Pinto Moreira, que atualmente é deputado no grupo parlamentar do PSD. Que efeitos tem isto na atividade política, quer PS e PSD neste momento? Efeitos não tem nenhum, faz parte do regime, da trafolhice, destas coisas todas, porque ninguém põe o dedo na ferida. A primeira eu quero desde já dizer uma coisa que me parece que não posso deixar passar mais tempo. Primeiro, um presidente de Câmara eleito pelo povo democraticamente não deve poder ser preso. Esse é o primeiro aspecto. Peço imensa desculpa, mas na minha opinião Por republicana... crimes de sangue, sim. Hã? Por Sim, crimes se de for sangue, apanhado sim. em flagrante delito. Sim, sim. Ele deve ter um estatuto igual aos deputados da Assembleia da República. Todo indivíduo, inclusivamente o presidente junta, quem for eleito democraticamente pelo povo não pode ser preso. Ponto. A menos que seja de flagrante delito. Mas como é isto? Um cabo da guarda, com o devido respeito pela guarda, pela Polícia Judiciária e por todas as forças da ordem, vai prender um indivíduo que eu elegi democraticamente? Não, não pode ser. Isto não pode ser. Isto não é a República das Bananas. A polícia não pode ir à Câmara trazer o coisa e aprender tudo. Isto não pode ser. Haja que não haja razão. Este é o primeiro ponto que eu tenho que dizer. Não quer dizer que se houver crime, que não seja julgado e que não seja condenado que o praticou. Isso não quer dizer. Agora, a maneira como isso é feita, eu não admito que num regime democrático um presidente de Câmara que venha a ser ou não culpado esteja 3 dias, como eles gostam de dizer, nos calabouços da judiciária à espera da decisão do juiz, que não foi eleito democraticamente. Que não foi eleito democraticamente, repito. Não digo que não tenha legitimidade democrática, mas não foi, repito, eleito democraticamente. Nenhum juiz teve eleição democrática nas urnas. E, portanto, não pode deter um eleito 3 dias. Não pode ser. Isso é um mau exemplo para tudo. E como esses maus exemplos não se resolvem, o resto vem tudo por acréscimo, porque ninguém prende um deputado, ninguém prende o Presidente da República, ninguém prende um membro do governo, porque tem imunidade. E, portanto, há regras para que isso se faça. Dito isto, vamos ao que interessa. O ponto que aqui está é que criou-se um mau hábito de que as câmaras, grande parte do seu financiamento se faz ou se fez através do licenciamento de obras. Este é o ponto. Eu outro dia, com um amigo meu, esta semana, falávamos, conversa daqui, um lote de terreno aqui em Évora, por exemplo, para fazer uma vivenda de resto em primeiro andar, ainda sem-se lá pôr um tijolo, já custa 60 mil euros. Custou, aqui há uns anos, custa mais. 60, 70 mil euros. Para que preço é que vai a habitação? Como é que querem resolver o problema? Porquê? Porque a Câmara recebe 100, 200 mil euros de taxas de urbanização. Um disparate, um roubo. Não é só a Débora. Não tem culpa nenhuma, coitados. Comprei lei. São as câmaras. Como é que querem resolver o problema da habitação com este exagero que vai de taxas de urbanização e 30 por uma linha? Eu não estou a dizer só que têm que ganhar os empreiteiros, têm que ganhar os donos do terreno. Não é isso que eu digo. O que eu digo é que é uma soma sucessiva de gastos que encarece tudo. E o que é que acontece? Todo este rigor, todo esta legislação atrafulhada e mal feita, que nada tem de democrática nem de liberal, incentiva a corrupção. Incentiva à corrupção propriamente dita, portanto, à compra de favores, ao pagamento por baixo da mesa, etc. E incentiva ainda outra coisa. Com a desconfiança que todos temos uns dos outros, que somos todos bandidos, ainda levanta suspeitas, às vezes infundadas, de pessoas inocentes. Portanto, isto é uma bagarra total e completa que ninguém sabe nada. Ninguém sabe se há culpa ou se não há culpa. O tempo dirá. Repito, até agora, só Armando Varé que foi condenado. Não conheço mais nenhum.
Até aqui, portanto, há a presunção da inocência. O que é certo é que no PAN que a coisa está, das duas uma. Ou as câmaras têm cada vez mais dificuldade em licenciar. E atenção, para licenciar uma porcaria de uma casa, demora-se 3 anos. 3 anos, 2 anos. Qualquer projeto de urbanização demora 6 anos. Portanto, estamos a falar de loucuras autênticas. E riram-se da iniciativa liberal, quando a lei obriga a ter um bidé e uma banheira na casa dos portugueses. É ridículo. Não se riam do bidé. Eu até sou favorável ao bidé, mas acho exagerado a banheira. Deixem a gente tomar banho como quiser, meus amigos. Isto é, viva a democracia, viva a República, viva Portugal. Deixem-me tomar banho no duche, de pé, como eu quiser. Vamos pôr o rei com Esparta. Portanto, este é que é o ponto, está a perceber? Fiscalização daqui, coisa dali, a lei dali, corrupção em cima. Anulem as leis, revejam tudo. Isto não para, isto Então adivinham-se mais casos, que se possam Claro, encontrar sim, mais casos como este. mas muito mais, porque vamos ver. Isto é como no tempo da outra senhora, não era, porque a PIDE não ia na conversa de denúncias anónimas. Não ia nisso, só muito excepcionalmente. As pessoas tinham que dar a cara. E também se diziam que o vizinho era comunista e depois não era, também tinham chatice. Agora não. Agora há portagens para denúncias anónimas e, aliás, a pessoa até aparece na televisão todo emproado, que é o denunciante. É a coisa mais triste, um tipo ser denunciante. O denunciante é pior que um bandido. Não, o denunciante hoje é um herói nacional. E, portanto, neste caldo de cultura é difícil falar sobre aquilo que for. É muito difícil, porque eu tenho um loteamento aqui, o outro tem um loteamento acolá, o outro já licenciou, porventura, porque tem tudo correto, tem tudo certo. Eu não tenho. Vou denunciar que o outro corrompeu o outro e o problema está montado e a bagarra está montada. Vê o tiro-liro lá, vê o pim-pam-pum, vê este, vê aquele, arma-se uma confusão então um excesso, tremenda. exato, um E o excesso de... Ministério Público tem força de lei, prende autarcas e trinta de palinha. Não, não pode ser. Não pode ser. Chega! Os partidos não podem ter mais poder que ninguém. Os cidadãos têm que ser iguais. Reformulam o regime, porque isto vai acabar mal. Isto vai acabar pior que nos Estados Unidos ou no Brasil. Ontem tivemos uma amostra. Eram poucos, jovenzinhos, ainda sem saberem muito da vida. Foram para o Largo do Rato protestar. Para a próxima podem levar uma corda para enforcar o primeiro-ministro. Cuidado! Cuidado, que as Vamos pessoas a não outros dão temas. gostar. As pessoas Sim. não dão a gostar disto. Vamos... Isto incomoda. As pessoas sérias sentem-se incomodadas com isto. Passamos... Isto não tem fim. Isto é muito grave o que está a passar aqui. Passamos para outros temas que marcaram a semana. O centro, aqui um caso de Évora, uma notícia que acabou por acompanhar e decorrer durante quase toda a semana. O Centro Social Nossa Senhora Auxiliadora foi acusado numa reportagem televisiva de ter discriminado e expulsado da instituição um homem de 60 anos por ser seropositivo. O estigma sobre a doença permanece. Também foi dito aqui em declarações à DNFM que tal não aconteceu. As declarações foram de um responsável deste Centro Social Nossa Senhora Auxiliadora e que este problema surge por outros motivos. Silvério Cunha, continuam a surgir questões que levantam dúvidas sobre o funcionamento dos locais de acolhimento de pessoas, mas também entre o que foi aqui acusado e a resposta das instituições, que neste momento tem a Segurança Social, está também a averiguar as acusações que foram feitas. Pois, eu não sei nada do caso concreto em si mesmo, mas há duas coisas que eu sei. Primeiro ponto. O Covid demonstrou uma coisa que já se sabia há muito tempo, mas as pessoas não diziam, é que nós temos um sistema de lares para receber, enfim, pessoas idosas ou pessoas com problemas, que é péssimo, não é? Portanto, o sistema é péssimo. É péssimo, horroroso, detestável, e acontece que precisamente quando foi do Covid e do confinamento, verificou-se que, por causa do confinamento, aliás, houve casos dramáticos, lamentáveis, porque verificava-se que as instituições não tinham, no fundo, meios
para serem o que são e não havia fiscalização e não há depois, a verdade é esta, não há. Isto tem que intervir aqui uma política pública, não é? A esse nível, e tem que ser uma política pública, digamos assim, bem organizada, bem pensada, porque as pessoas, por terem uma certa idade ou terem certas incapacidades, não deixam de ser cidadãos, ou cidadãs, neste caso. O caso concreto é este, o que é que sucede? Portanto, portanto, não sei o que é o caso concreto, sei que isto aconteceu em geral. Agora, o que acontece é que os casos concretos que depois que têm surgido são casos que mostram duas coisas, a meu ver, profundamente negativas. Uma que é, eu não sei que regulamentos existem, o que é que a lei prevê a respeito, por exemplo, quando foi do confinamento e até hoje ainda, de se cercear visitas com regulamentos que são muito restritivos, etc. Parece-me que esses regulamentos muitas vezes destinam-se mais a permitir uma simplificação do funcionamento da instituição do que propriamente a beneficiar a existência das pessoas que lá estão. Ora, uma coisa é funcionar, outra coisa é existir. E, portanto, nós devemos beneficiar o existir e não o funcionar. Nessa altura, então, mais valia amarrar as pessoas e ninguém saía, ninguém fazia nada. Portanto, parece-me claramente que, em alguns casos, eu olhando assim para os casos, aparentemente, se há regulamentos que prevêem estas coisas, estamos perante autênticas ilegalidades. Se não há regulamentos a prever estas coisas, então estamos perante autênticas ilegalidades ainda maiores, porque nessa altura eu falaria de, sei lá, quando foi do Covid, casos de sequestro, coisas do género, quer dizer, isso seria autenticamente assim. Portanto, as pessoas, houve casos de, cabem todos naquilo que eu chamo de desumanização da forma como a sociedade funciona e hoje trata, sobretudo, as pessoas mais velhas. No caso concreto, eu não sei, porque a notícia o que diz é que seria um portador de HIV, não é? Não se explica muito bem qual foi a razão, não é certamente, espero que não seja, porque se for então, o caso para mim é gravíssimo, que seja um caso de, digamos, discriminação por causa da doença, porque, por uma razão, porque até porque o HIV hoje em dia é uma doença não só tratável, mas ainda é uma doença que não é contagiosa, como, sei lá, é a tuberculose, por exemplo, e portanto são esses mitos, esses estigmas que existem muito na sociedade e que são extremamente negativos, e, portanto, são inaceitáveis em qualquer caso. Ou seja, as soluções que tem que, se há problemas, tem que haver soluções, claro, para eles. As soluções que tem que haver têm que respeitar sempre a dignidade humana. É o princípio básico. Aliás, a âncora dos direitos humanos, em geral, não é uma âncora política, é uma âncora antropológica, ou seja, é a dignidade da pessoa humana. Pronto. É antropológica e até filosófica, é a dignidade da pessoa humana. Portanto, acontece que, em nome, para isso é que tem que haver soluções, que é para garantir essa dignidade. Quando acontece que temos burocratas, por exemplo, isto eu não estou a referir ao caso em concreto, portanto não sei porque não o conheço, mas se tivermos burocratas que decidem mandar e desmandar e resolver as questões concretas de uma forma burocrática, em que querem que a instituição funcione mal, mas com isso, digamos assim, acabam por prejudicar a existência das pessoas, nós estamos perante autênticos atentados aos direitos. É isso que eu acho em geral. O caso agora aqui que se passou, não sei, até porque não sei o caso concreto, em primeiro lugar. Sim. Segundo lugar, não sei o que é que vai fazer, as investigações vão dar. Agora, ou seja, o que é certo é uma coisa, é que tem que se humanizar mais todo este sistema. E eu acho que tudo deriva aqui Uhum. do pecado original, que é o de no nosso país não se ter ligado, se me permitem a expressão um bocado plebeia, até no nosso país não se ligou peva esta questão durante décadas. E, portanto, acontece que agora estamos a colher, numa sociedade envelhecida, estamos a colher os resultados disso. José Faz... Isso não é justo. Sim, Isso não é justo. Vou dizer até mais. sim. Permitam-me dizer isto. Eu até, e sempre foi um subsistema social esquisito. Eu vou dar um exemplo que nos anos 80 ou 90 é que acabou. Não sei se há pessoas que sabem, certamente. Por exemplo, havia lares, na parte do nosso país, em que quando um casal que não tivesse filhos, por exemplo, um casal casado, isto tem importância dizer isso por uma razão, porque nessa altura o casado de papel passado, que era para cumprir as normas todas, se encontravam, digamos assim, com dificuldades de saúde ou de locomoção, isto ou aquilo, iam para lares, sabem que havia um sistema de separação do casal. O que é profundamente desumano. Isso até acabou, foi de facto nos anos 80 ou 90 que acabou. Porque havia uma separação, isto é, o marido e a mulher deixavam de se ver ou deixavam de estar um com o outro. Isto não se admite. É esta desumanização que sempre existiu. Porquê? Porque há aquela ideia, muito do século XX, da segunda metade do século XX e do século XXI, de que a juventude é tudo
e os velhos são lixo. Pronto, é um bocado isto, para ser franco. José Faustino, sobre este caso e sobre as acusações que foram feitas e o desmentido que foi feito de não existir discriminação de um utente de um lar aqui em Évora. Declaração de interesses. Eu sou amigo do professor Vítor Dordio, que deu a cara pelo centro social, e ponho os mãos no fogo por ele e que ele está a falar a verdade de certeza absoluta. Portanto, não houve discriminação nenhuma, e se houve, foi alguma atitude inconsciente ou desconhecimento ou qualquer coisa. De qualquer modo, se isto ainda não mudou, a SIDA pega-se, por exemplo, pelo sangue. Se a pessoa lavar os dentes e sangrar e o outro for lavar os dentes lá ao mesmo sítio e sangrar, pega-se. Não venham com conversas, porque eu não vou nisso. E parece-me a mim prudente, se um seropositivo, à falta de melhores condições, tiver uma casa de banho só para ele, parece-me uma boa medida. Não tem nada a ver com discriminação. E há a ver discriminação, é positiva, o que é bom. Portanto, o que me parece, segundo averiguei, é que este senhor, infelizmente, além de ser seropositivo, não me bate bem da bola. Lá está, o problema é psiquiatria e psicologia. Tem que ser tratado. E, portanto, eles têm um papel, é que ele se quis vir embora. Aliás, parece que assinado na presença da autoridade, porque ele, não, vejam lá, fica aqui, não sei o quê, ele quer se ir embora, não está bem em lado nenhum, e por aí adiante. Então, é um problema que a sociedade tem que resolver. Eu não tenho nada contra o senhor, acho que ele deve ser integrado. Agora, e fazer queixas a um repórter de uma televisão, e isso aparecer como uma entidade que faz um esforço dentro do quadro terrível que o professor Silvério Cunha transmite e com o qual eu subscrevo, que é verdade, mas há pessoas que tentam fazer a diferença, depois de serem arrastadas para a lama por qualquer vontade daquilo ou daquele outro, eu recuso isso perfeitamente e mais. E esse tipo de jornalismo tem até uma solução. A Sandra Felgueiras é uma grande profissional, é uma mulher que defende estas coisas. Eu, para já, até resolvemos o problema, acho que este homem seropositivo devia ir para a casa da jornalista Sandra Felgueira durante uns tempos para resolvermos o problema. E depois de ser criadas as condições, ele então é regressável. Ela devia o acolher, para a gente ver como é que a coisa corria. É assim que eu acho que as coisas se devem fazer. Como acho que a TAP podia ser administrada por Dr. Francisco Louçã e por outros sábios que por aí andam. De maneira que as coisas são como são e não como a gente as quer fazer. Ou seja, isto de facto está tudo mal, é tudo aquilo que o professor Silvério Cunha disse. É verdade, eu subscrevo, mas que diabo, quer dizer, vamos tentar para resolver os problemas. Lá está, eu não vejo discutir na televisão, nem coisa nenhuma, e nós próprios estamos aqui a discutir nisto. Estamos aqui a discutir o quê? Um problema do indivíduo, infelizmente, coitado, com uma idade ainda bastante, tem 60 e tal anos, que não deve estar bom da cabeça, que deve ter problemas, quer ser opositivo, tem uma série de chatice e problemas. E a gente, em vez de estar a criar condições para que ele e outros como ele, os tais casais, tudo isso, tenham casas e assistência como deve ser, estamos a discutir estes casos e casinhos. Portanto, isto é um país de casos. É um país de casos e casinhos. A gente quer é caso de polícia. É o que eu digo. Isto é um problema de psiquiatria e psicologia. Eu acho que uma grande medida do Ministro da Educação era começar a alargar as consultas de psicologia e psiquiatria. O pessoal precisa de ser Presumo que querias falar tratado. do Ministro da Saúde, não da Educação. Da Educação Não, já falaremos. o da saúde, porque tem que tratar disso. Mas Havia uns centros especiais de saúde, a começar pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República, tudo para a psicologia e para a psiquiatria. Eu também vou, não tenho problema nenhum. Era quase consulta obrigatória. Gratuito e obrigatório. Gratuito e obrigatória, está a ver? Porque, quer dizer, o problema é complicado. Professor, quer dizer, esta gente, veja, por exemplo, e peço desculpa de estar a falar em nomes, mas, por exemplo, o doutor Vítor Dordio tem sido um homem de causas toda a vida dele, conheço há uma série de anos, que anda sempre nestas coisas, é o tesoureiro lá disto, que deu a cara mais uma vez e tudo isto. Estas pessoas são quase tratadas como criminosos que afastaram o indivíduo, que infelizmente precisa de tratamento e de cuidado, que eles o cuidaram de certeza. Eu ouvi, mostraram-me, que a diretora, que eu não conheço aqui, declaração de interesses também não a conheço de parte nenhuma. A rapariga, se me permitem assim, porque se trata de uma senhora jovem, com toda a amizade e simpatia, não é, estou a dizer rapariga no bom sentido, uma senhora jovem,
que tem sido enxovalhada, maltratada, tem sido ofendida de tudo, trinta de uma linha, que não se sabe ao certo o que é que ela fez. Porque não sei que a sua burra, não sabe não sei o quê, já mostraram. Passam a vida nisto. Mas há alguma dúvida? Um centro de saúde para a psiquiatria e para a psicologia. Para tratar esta gente A solução está urgentemente. encontrada, então, Zé Eu Faustino. acho que sim. Não, eu Eh, não sei se... Matias, eu não sei se ela é a solução. Isto tem que começar por algum princípio. A psicologia parece-me bem, há aí psicólogos desempregados, gente a necessitar de trabalhar, psiquiatras também existem. Epá, o uhum. pessoal precisa de ser tratado. Vamos, Tem que ser tratado. vamos sair do país e da região, vamos para fora, para fora, vamos para fora. Já está a fazer quase uma semana, mas, e por isso não falámos aqui sobre o que aconteceu em Brasília, a invasão dos três poderes, manifestantes invadiram a capital Brasília, quase numa réplica do que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Silvério Cunha, isto tem tendência para se repetir? Temos aqui uma resposta adequada da democracia que se mostra frágil ou forte nestas circunstâncias? Bem, isto depende muito de país para país, não é? Repare-se, então, um exemplo, quando foi do caso Trump, é bom lembrar que o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas disseram claramente que não admitiriam qualquer atentado às instituições constitucionais. No Brasil, por exemplo, o exército está caladinho e não diz nada, portanto, que é uma coisa, enfim, esquisita e estranha, porque é bom esquecer que o presidente eleito é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Mas acontece que num caso em que ele é posto em causa, portanto, deveria haver alguma, digamos assim, alguma capacidade de reação. Porquê? Porque os militares, por exemplo, toleraram durante 2 meses acampamentos à porta dos quartéis, o que é uma coisa que até ultrapassa os critérios de segurança dos próprios quartéis. O problema que se põe é um bocado este, é que num país que está partido ao meio, houve de facto aquilo que se pode chamar uma. Num país deste tipo, e com as alternativas que surgiram, o Brasil é um país grande demais, digamos assim, para poder, digamos, ser governado só e apenas pelo Poder Executivo Federal. E acontece que é um país para ser governado a partir dos Estados. Ora, os Estados tiveram eleições, que aliás sempre foram, digamos, aceitos por toda a gente, o próprio Bolsonaro ganhou com aquele sistema eleitoral, e a verdade é esta, é que nós deparamos com uma personalidade e com um conjunto de apoiantes dessa personalidade, que é Jair Bolsonaro, que na verdade não estão interessados na democracia. A questão é esta, eu até penso que não é bem a questão, não se pode comparar com a questão do Trump, porque Bolsonaro é um caso diferente. Porquê? Porque o Brasil é um país que tem menos desenvolvimento social e político, é um país que tem outro tipo de características e, portanto, Bolsonaro é uma pessoa que disse coisas sem pés nem cabeça. Digamos que quando veio o Covid disse que era uma gripezinha, primeiro sabe-se hoje até que foi fabricada, gastou-se dinheiro em pseudomedicamentos antes das vacinas, já havia vacinas e ele não aceitava. É uma pessoa, portanto, que não tem, digamos assim, quaisquer convicções democráticas, espécie nenhuma. Em pleno Congresso, é bom lembrar uma coisa, que se o direito se aplicasse de forma de teoria, em forma de teoria pura, aconteceria uma coisa muito engraçada. É que Dilma Rousseff sofreu um impeachment com um pretexto que o próprio Congresso, que a destituiu, reconheceu depois que não era crime nenhum. Aliás, curiosamente, Dilma Rousseff é a única política que não está acusada de nenhum crime, nenhum, nem corrupção ou outro. Ora bem, se o Congresso que a destituiu reconhece que afinal se enganou, então Michel Temer nunca devia ter sido presidente e as eleições que elegeram Jair Bolsonaro deveriam ser nulas e de nenhum efeito. Ora bem, claro que eu sei que a política não é o direito puro e duro, mas isto mostra como o Brasil é. Porquê? Porque o próprio Congresso é um Congresso que mais de metade dos deputados também estão sob a alçada judicial, acusados disto, daquilo, daquilo outro, e portanto acontece que o Brasil é um país complicado. E depois acontece o seguinte, os próprios governadores eleitos, e que são partidários da coligação que apoia Bolsonaro, já estão aliás do lado de Lula, quer dizer, Bolsonaro é uma personalidade que é uma personalidade fraca, em todos os sentidos do termo. E é uma personalidade que não tem dimensão de estadista. Não tem. Portanto, não tem, até porque é isolacionista, é uma pessoa que ficou reduzida a nada, pôs o Brasil reduzido a nada. Portanto, acontece que não vejo, digamos, Bolsonaro é uma pessoa que não tem
um comportamento adequado para ser, digamos, um homem público. As coisas são como são. E o que eu acho que é interessante, digamos, estudar no caso do Brasil, e receio que isto não vá ao sítio, é que como é que uma pessoa destas, repare-se numa coisa, a direita brasileira, Alckmin é da direita brasileira, o vice-presidente de Lula. Eh, Como é que a direita brasileira, constitucional, se deixou reduzir a 4%? Isto é que é espantoso. E como é que isso aconteceu? E é isso que, aliás, deve ser investigado por sociólogos e politólogos, etc. E está a ser, aliás, há estudos sobre isso. Como é que isso aconteceu? Ou seja, como é que foi possível isto acontecer? Como é que foi possível pulverizar, por exemplo, todo um setor político que, afinal de contas, governou o Brasil durante grande parte do tempo? É bom esquecer que Sarney, por exemplo, Collor de Mello, o próprio Fernando Henrique Cardoso foram eleitos por forças do centro-direita, que eram poderosas. Lula foi 3 vezes derrotado e 3 vezes aceitou os resultados. Quando foi da 4ª vez e ganhou, depois disso foi-se embora sem problema nenhum. Dilma foi destituída e não apelou a manifestações nenhumas. A Bolsonaro é uma pessoa que começa até, inclusive, a criticar o sistema que o elegeu. E mais, e criticar inclusivamente o sistema que elegeu o Congresso, que agora vai entrar em funções, onde ele tem uma grande representação e criticar os estados onde os governadores adeptos dele foram eleitos. Isto é uma coisa que é um contrassenso. Portanto, eu acho que, em suma, que Bolsonaro é um caso atípico na política por uma razão, porque eu acho que é uma pessoa profundamente medíocre. Portanto, coisa que eu vou dizer uma coisa muito francamente, Trump não é assim. Trump não é um medíocre. Podemos dizer que podemos dizer mal dele, podemos detestar Trump, podemos dizer muita coisa, mas Trump é um homem, eu diria, esperto pelo menos. Bolsonaro não é. Bolsonaro é uma pessoa que Uhum. não tem, não nem sabe comportar, não sabe dizer nada. Portanto, Olha, em suma, eu creio que o país está muito dividido. Creio que o Lula vai ter uma grande dificuldade em resolver as questões, claro, mas a questão é esta: impõe-se uma coisa, impõe-se que se apurem responsabilidades, porque tudo aquilo que aconteceu foi tudo inadmissível do princípio até ao fim. E, portanto, vamos. acontece que, quando isso acontece, digamos assim, não pode haver contemplações para com quem praticou esses atos. Não pode haver contemplações nenhumas. De nenhum lado, seja quem for e venha de onde vier. Portanto, eu acho que é muito simples, é isto, não é nada. Lula da Silva acusou a polícia de não ter atuado para impedir esses desacatos. Para onde Isso vai o está Brasil com filmado. esta situação, Matias, José Matias, peço Faustino? desculpa, eu peço desculpa. Aquelas pessoas que foram para lá, há coisas até curiosas, porque eu assisti a isso, vi num dado momento, assisti a isso, e isso foi dado notado por alguns observadores. As pessoas que foram para lá até nem sabiam bem, muitas delas sabiam ao que iam, claro, mas outras não sabiam. Por exemplo, Uhum. hastearam, num dado momento, uma bandeira da monarquia, que acabou em 1889 no Brasil. Que é uma coisa muito curiosa, porque mostra uma coisa, mostra que as pessoas andam, parece que, aluadas a esse nível. De Eh, facto, ali também há uma dimensão psicossociológica que não se percebe muito bem. E acho José, que esse é o grande problema que aqui se põe no caso brasileiro. José Faustino, para onde vai o Brasil com esta situação política que vive e com este protesto? Podem voltar estes protestos ou será o fim do bolsonarismo, como alguns disseram? Já ouviram o José Faustino sobre esta invasão dos três O poderes? problema não é o bolsonarismo, quer dizer, eu recuso-me a acusar o Bolsonaro. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos, portanto, isso tem que ser provado e volta outra vez à presunção da inocência. Cai lá, em todo o lado. O Bolsonaro perdeu as eleições, subscreve aquilo que o professor Silvério Cunha disse sobre a personalidade de Bolsonaro. É uma pessoa incapaz para ser presidente de um país daqueles. É um comportamento erróneo, incapaz, tudo aquilo que a gente queira dizer. Mas disso, até agora, querer confiscar, querer fazer, passar, como é que se diz, que ele seja transferido dos Estados Unidos para o Brasil, tudo isso é um exagero. Não há, ele não está culpado de nada, nem indiciado de crime nenhum, ele não invadiu os três poderes, não invadiu lá aquilo dos edifícios em Brasília, não é? Quem invadiu foram manifestantes que talvez aproveitando de uma situação imprevisível que pudesse acontecer e que foram avançando e tomaram conta daquilo, e isso estava previsto nesse sentido, havia mobilização de indivíduos através de caminhonetes, de autocarros de todo o país, para invadirem aquilo, talvez como inspiração no Capitólio americano, mas não tem nada a ver, porque nos Estados Unidos pretendia-se que o vice-presidente que é simultaneamente o presidente
Congresso e do Senado que não desse posse ao novo presidente eleito. Quer dizer, tentou-se travar a tomada de posse do novo presidente. Foi uma situação. Aqui não, no Brasil já tinha tomado posse há 8 dias. E depois houve uma série de erros seguidos, não é? Inclusivamente, Lula voltou a cometer o mesmo erro que tomou na tomada de posse, a fazer um discurso de luta e de guerra como se estivesse em campanha eleitoral. E depois dos ataques aos ministérios, voltou a falar como líder da oposição e não como presidente da República. Portanto, tudo isto vai acirrando mais os ânimos, não é? De facto, a segurança no Brasil é muito confusa, a polícia militar tem funções de vida, etc, etc, etc. Mas por um lado é louvável que haja uma certa tolerância com os acampamentos, etc, etc. Depois isso pode ter o reverso da medalha, que foi aquilo que aconteceu e que infelizmente não foi nada daquilo que poderia ter sido. Infelizmente não, além de danos materiais, não houve mortes, não houve nada disso. A reposição legal está posta e tudo isso está feito, e agora trata-se de averiguar e verificar o que é que se passou. E a mim parece-me que, ao contrário do que disse Lula, para pacificar os apoiantes de Bolsonaro, para pacificar a outra metade do Brasil que está muito assanhada e tudo mais, e eventualmente aqueles que atacaram, com sabedoria democrática, que duvido que haja no Brasil, se calhar aquela gente, porventura sendo julgados e condenados, terão que ser amnistiados e ficar com penas suspensas e com tudo isso, porque não me parece um bom princípio ter 2 ou 3 mil pessoas na prisão. Não me parece que isso resolva, de facto, o problema. E, portanto, eu não sei dizer o que é que poderá acontecer, mas sei que, apesar de tudo, vêm bons sinais. Lula da Silva moderou também a linguagem. Acho que o Bolsonaro também está sossegado, continua nos Estados Unidos, há de aparecer no Brasil, não é motivo para ser preso. Acho que há um exagero para aí em confiscar bens e coisas às pessoas. Os tribunais têm que funcionar pacificamente, independentemente, julgar, ter a presunção da inocência sempre presente e ver tudo isso. E deve haver uma tentativa, de facto, de pacificação de toda aquela gente. Toda aquela gente deve ser chamada à razão. E com paciência democrática, é necessário levar aquela gente a pensar que não houve fraude nenhuma, que não houve nada dessas coisas. É claro que Lula esteve preso. Nas crenças populares, que quem está preso é porque algum mal fez. Cá também se pensa assim. E, portanto, é difícil também para ele, e depois com aquele tipo de discursos, pacificar as coisas. Mas eu tenho esperanças que isso talvez se consiga. Agora, não é fácil, o Brasil não está numa situação fácil. De qualquer modo, já houve tentativas de novas manifestações, novas iniciativas, que de facto elas não foram avante. Mas tem que haver ponderação de parte a parte. E o problema não é Lula e o problema não é Bolsonaro. O problema é que há brasileiros que tomaram atitudes incorretas e ilegais, têm que ser julgados por isso. E têm que ser chamados à razão. E há brasileiros que apoiam o poder que foi eleito. E há que conciliar tudo isto. Todos eles são brasileiros. E Lula da Silva, só para terminar, no dia em que foi eleito e tomou posse, passou a ser o presidente de todos os brasileiros. Não é só do Lula e daqueles que o apoiam. Também daqueles que votaram Bolsonaro. Também é o presidente daqueles que invadiram os poderes. Não é? Vamos terminar então o programa com o tema habitual. Vamos falar sobre a guerra. Que destaque fazem desta última semana de conflito, sabendo-se que, pela primeira vez, Kiev deverá receber carros de combate pesados ocidentais. Primeiro foram os tanques, os veículos blindados mais ligeiros da França e dos Estados Unidos. Agora já se anunciam o envio de tanques da Polónia, do Reino Unido, também da Alemanha.
Este equipamento pode mudar o curso da guerra e, claro, o que acontece no país com a tomada da cidade de Soledar, num local onde existe um conflito, onde tem sido o palco principal do conflito nos últimos meses. Silvério Cunha. Bem, a guerra continua, não é? Não vai acabar tão cedo, e claro que Putin continua com aquela narrativa de que só aceita discutir se partirmos do princípio que ele ganhou. Quer dizer, no fundo é assim, ele aceita negociar se aceitar o princípio à partida de que ele ganhou. E isso é claro inaceitável e, portanto, não é a ponto da negociação e nós devemos chegar àquele ponto em que, de equilíbrio que ainda não chegou, em que realmente as forças em presença, ou por exaustão ou por incapacidade, deixam de poder efetivamente fazer o que quer que seja e a guerra, digamos assim, entre aspas, deixa de ser produtiva. As guerras nunca são produtivas, bem entendido, mas eu ponho entre aspas porque nesse sentido produtiva para um dos lados. Eu penso que eh, a ajuda ocidental tem vindo a acentuar-se. Curiosamente, digamos, de facto é verdade, a França e os Estados Unidos forneceram uns carros de combate ligeiros, mas que têm umas habilidades especiais que interessam aos ucranianos. Agora fala-se muito, o auxílio alemão, ao contrário do que se julga, é bastante grande em termos financeiros, já vai em 1,83 bilhões de euros. E os carros de combate, portanto, a Alemanha está a posicionar-se, a meu ver, para ser também interlocutora, digamos assim, em conversações futuras. Agora, a grande questão que se coloca é um bocado esta, é que as conversações futuras não têm, aparentemente, visibilidade no horizonte, porque continua-se a combater desenfreadamente, porque nenhuma das partes quer ceder nada, como é evidente, e já se viu isso, e depois Putin está, digamos, a jogar a sua sobrevivência política, que nestes casos de regimes autoritários é também a sobrevivência física. Putin é daqueles que, quando for afastado do poder, cai de uma escada abaixo outra vez, como acontece a muitos outros que têm acontecido, ou cai do sétimo andar, porque Putin, de facto, que também já tem 70 anos e, portanto, é uma pessoa que sonhou, é bom lembrar que ele, por decreto, tornou-se presidente até 2036, assim uma coisa qualquer, portanto é mesmo para ficar lá até morrer. Acontece que Putin está a jogar neste momento uma cartada que tem muito a ver com o seu futuro político, e, portanto, existencial. E isso sucede que isso incapacita-o de tomar decisões racionais. Portanto, ele não pode dizer assim, bom, vamos agora fazer a paz e saímos todos aqui outra vez do Donbass e para aí fora e vamos então falar seriamente com a Ucrânia para estabelecermos relações futuras e tal. Isso agora é uma coisa que é impossível por uma razão muito simples, porque ele já escaqueirou tanto e está apostado nisso, ele está apostado numa guerra muito primitiva, uma guerra que é de escaqueirar tudo, de forma que, apesar da resistência e das vitórias dos ucranianos, eles acabem por cair por exaustão da retaguarda, isto é, das estruturas, infraestruturas, etc., porque aí, de facto, o Ocidente não pode intervir de uma maneira fácil a esse nível. Não se pode reconstruir sistematicamente, coisas vão ser destruídas sistematicamente. Portanto, a esperança de Putin é vencer, digamos, os ucranianos com o frio, com a fome, com o sofrimento, com o cansaço, e, portanto, escaqueirando tudo paulatinamente. Paulatinamente ele vai escaqueirando tudo. É a esperança dele. Os ucranianos, ele esquece é que os povos, nestes casos, têm reações às vezes imprevistas. Ou melhor, nestes casos até são imprevistas ou previstas. Os povos, nessa altura, resistem mais que nunca. Foi o que aconteceu com os ingleses em 1940. Ou seja, estão ameaçadíssimos e nessa altura reagem de uma forma existencialmente fortíssima. E isto é espantoso porque Putin, que passa a vida a falar nas ameaças existenciais à Rússia e que o obrigam a tomar posições duras, esquece que os outros povos também podem adotar posições duras, precisamente por razões existenciais, pelas mesmas razões que ele invoca. Portanto, é isso que eu acho em Putin mais espantoso, é aquilo que eu chamo de autêntica incoerência do discurso. Ele usa argumentos que, se os outros usarem, se voltam contra ele automaticamente. Portanto, eu penso que o que vai acontecer é isso. Agora, claro, a tragédia continua a aumentar, porque há uma coisa que eu estou certo. Eu até agora penso que o número de baixas existentes de um lado e do outro não são verdadeiras, são maiores, muito maiores. Serão muito maiores lá da Rússia, a nível de combatentes, e por isso é que Putin tem um discurso muito voltado agora para a Rússia, porque o descontentamento da Rússia também está a crescer. E à medida que os enterros se vão fazendo, à medida que os corpos soldados vão voltando, à medida que eles são usados como carne para canhão, porque é o que está a acontecer, fala-se agora uma segunda mobilização
em que ele vai ter mais 200.000 soldados mobilizados, mas a verdade é que não tem instrução nenhuma, quer dizer, são soldados que são carne para canhão, porque hoje em dia um exército combate-se com um exército a sério, tem tropas especiais altamente treinadas, com material tecnológico muito moderno. Não são aqueles que são como antigamente eram chamados e estavam com 3 semanas ou 3 meses de recruta, tiravam uns tiros e depois havia meia dúzia de tropas especiais e o resto era tudo um contingente geral. Hoje em dia isso não é assim. E acontece que até Putin mesmo nisto mostra que está desatualizado. Portanto, ele mobiliza 300.000 pessoas outra vez que vão para morrer, porque não têm capacidade, inclusive, para resistir a certo tipo de armas. E, portanto, isto é tudo uma grande desumanidade, porque a guerra é isso, fundamentalmente é isso, Sim. é o humano na pior variante, e sucede que, sendo isso, eu não vejo fim à vista para já. Portanto, eu receio muito que, efetivamente, isto paulatinamente se vá, digamos assim, transtornando, até que, claro, talvez Putin, um destes Sim. dias, haja uma surpresa, e eu até digo mais. Eu via com mais facilidade uma mudança em Moscovo que para Putin seria trágica, para a pessoa dele, do que propriamente ver uma racionalidade dos atores, como na Guerra Fria, não é? A agirem uns com os outros, sabendo que há territórios e há margens para negociar. Eu duvido muito disso, sinceramente Eh, duvido muito disso. José Faustino, destaques desta última Infelizmente. semana de conflito na Ucrânia com todas estas notícias também, para concluirmos o programa. Bom, o problema está relativamente complicado porque o batalhão Wagner, portanto, mercenários, de facto tomaram Soledar e isso Não, fragiliza esta. José Faustino, desculpe-me dizer uma coisa. Já viu as fotografias? Eles destruíram tudo. Sim, aquilo está destruído, mas tomaram. O que interessa ali são as minas, que é aquilo que dá dinheiro, que é o que eles precisam, querem dinheiro, e além do mais, fragiliza as linhas Claro, de claro. avanço, não é? Portanto, isso aí não há dúvida nenhuma. E depois há um outro perigo a norte que eu tenho vindo a falar há muito tempo, do lado da Bielorrússia, onde se estão a concentrar tropas. E o auxílio, parece o presidente Zelensky tem toda a razão, está sempre a pedir armamento e com razão, porque aqueles blindados, transporte de tropas, portanto, veículos de infantaria, não resolvem o problema. E agora a Alemanha vai fornecer 12 Leopard 2, é pouco. A Ucrânia precisa de 300, porque necessita de blindados pesados, de cavalaria, para apoiar o avanço das tropas de infantaria. Portanto, este é o ponto. Mesmo que os outros blindados, eu não sou especialista militar, mas analisando o problema, e daquilo que sei, é que mesmo que ele projetem as tropas com esses blindados ligeiros, vamos assim chamar, cada um transporta 6 militares, podem avançar, têm defesa, têm autodefesa, esses veículos. É necessário haver um apoio de cavalaria com os tais tanques pesados, os tais Abrams americanos, ou os Leopard alemães, ou os Sherman, ou coisas dessas. É isso é que faz falta. Pesam 60 toneladas cada um. Aquilo até mete medo. Aquilo a avançar anda a uma velocidade brutal, tem motores, tem 1500 cavalos, são coisas brutais, são máquinas terríveis de guerra que são necessárias ir urgentemente para a Ucrânia. Portanto, os Estados Unidos e os aliados não podem estar com paninhos quentes e com vagares. Porquê? O inverno e o tempo vai passando, há concentração de tropas na Bielorrússia e é muito provável que haja uma ofensiva russa pela parte norte da Ucrânia e há que, de facto, defender o território. Porque senão poderemos ter uma primavera de impasse mais uma vez, como estamos a ter o inverno. Portanto, o avanço é pouco, há muita gente a morrer, o professor disse muito bem, há milhares, nem a gente faz ideia de quantos, e de facto o ponto aqui é este. Os americanos, a Europa já se sabe que é a bela Europa, isso não Mas, conta mas para José coisa Faustino, nenhuma. olha que o novo speaker republicano comprometeu-se a cortar na ajuda à ucraniana. Na ajuda à Ucrânia, sabia disso? Pois comprometeu-se, mas não pode cortar. E se É uma coisa cortar, que eu acho incrível. e se cortar é mau, mas isso já está aprovado. Portanto, antes de eu tomar posse, já o presidente Biden tinha feito aprovar as verbas todas daquilo que necessita. O problema é que a indústria americana tem que fabricar este material pesado, tem que fornecer material antiaéreo, os Patriot ou outros,
e aviões também têm que marchar, os países de leste também estão a ajudar, porque sabem o perigo russo o que representa, e é por aí que a coisa tem que se fazer. Portanto, tem que haver, o Ocidente tem que se chegar mais à frente, e tem que haver material pesado na Ucrânia para de uma vez por todas acabar com a pertença à Rússia. Este é o problema, porque senão isto vai se arrastando infinitamente. E Vamos ter mesmo assim, certamente. neste cenário que eu estou a falar, não é garantido que a guerra acabe no ano em que estamos. De qualquer modo, para que ela acabe, no ano seguinte ou quando for, para que ela acabe e tenha um destino que seja favorável ao Ocidente e aos ucranianos, é necessário fornecer mais material e melhor material. E material mais Vamos potente. certamente ter novidades durante a próxima semana também, até porque a própria Turquia disse apoiar um plano de paz proposto por Kiev. Bem, vamos falar sobre isso para a semana, porque a revista da semana está assim a chegar ao fim. Mas a Turquia são os Temos manhosos. de terminar o Turquia são programa os de hoje. manhosos. Não podemos confiar nisso. De hoje a 8 dias voltamos com José Faustino e Silvério Cunha. Boa tarde, até de hoje a uma semana.